Bom, pessoal, essa vai ser a nossa primeira aula sobre sociologia, trabalhando um autor específico, o Max Weber. Eu vou fazer uma retomada um pouco do pensamento do Durkheim, porque eu vou precisar dele para fazer uma comparação. Mas o Weber vai escrever dois livros que são bastante importantes para a sociologia contemporânea. E o título desses dois livros são A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele analisa as influências do pensamento calvinista na consolidação e na formação da sociedade contemporânea, né, no capitalismo contemporâneo, e um segundo livro chamado Economia e Sociedade, que é um calhamaço de umas 800 páginas, onde ele vai entender as relações sociais como ações subjetivas e tal, tentando elaborar modelos e tipos ideais de sociedade, partir daí para compreender essas suas relações, das relações dos indivíduos enquanto seres subjetivos. Bom, não sei quantas aulas vai dar, provavelmente 2 ou 3, mas nessa primeira aula eu queria começar dizendo um pouco sobre o conceito dele, que é um conceito fundamental para a gente entender como ele organiza a sociedade, que é o conceito de ação social. Para poder falar sobre o conceito de ação social do Weber, é claro, a gente vai retomar o conceito de fato social do Durkheim. O Durkheim, quando estava pensando nos fatos sociais, né, que a gente viu nas últimas aulas, ele tinha falado que o fato social ele é coercitivo, ele é geral e ele é externo ao indivíduo. Significa que, por Durkheim, o fato social é uma ação que o indivíduo toma a partir da consideração do que a sociedade imputa a ele. Ou seja, todas as ações dos indivíduos, justamente pelo fato social ser coercitivo, levam em consideração esse pensamento coletivo que é a sociedade. De certo modo, a gente poderia dizer, nas palavras do Durkheim, que o fato social é um sintoma da sociedade. Então, tudo que eu faço enquanto indivíduo que compõe essa sociedade é, de fato, um sintoma da sociedade onde eu vivo. Ora, o Durkheim vai entender isso principalmente em um livro muito importante dele, que é O Suicídio. Na visão dele, o suicídio é a forma mais individual da sociedade. Entretanto, mesmo no suicídio, nós vemos a coerção social agindo. Portanto, por Durkheim, não tem uma ação que o indivíduo toma por ele próprio, mas todas as ações dos indivíduos são, de fato, sintomas sociais. Bom, a gente pode entender isso como se, o exemplo que eu sempre dou para vocês, imagina, por exemplo, na sua pele, né, na pele do seu rosto, antes de você sair para alguma festa, alguma coisa assim, geralmente nela aparece aquela espinha indesejada, que a gente sempre tenta impedir que apareça. Entretanto, ela sempre aparece nas piores horas. O fato da sua pele estar toda engordurada, o fato da sua pele estar toda suja, é um dos fatores que leva ao surgimento daquela espinha. Né? São os fatores que levam ao surgimento daquela espinha. Porém, a espinha é só um sintoma daquilo que a sua pele é. Né? Então, as ações de cada indivíduo, por mais individual que pareçam, são, na verdade, apenas sintomas do ambiente social no qual ele está inserido. Então, isso é o fato social, aquilo que a ação que o indivíduo toma, levando em consideração a existência dos outros, ou levando em consideração a coerção exercida pelos outros. Vou dar alguns exemplos, então, para a gente tentar entender. Imagine que vocês ficam muito bravos comigo em um determinado dia, porque eu pedi para vocês fazerem exercícios demais ou alguma coisa do tipo, e por conta disso, vocês me veem atravessando a rua e aí pensam, poxa, vou atropelar aquele maldito gordo filho da mãe que me pediu para fazer tantos exercícios assim, sendo que eu estou sem tempo. Vocês aceleram o carro e me atropelam. E isso é um fato social, porque vocês levaram em consideração a minha existência e, mais do que isso, vocês foram conduzidos pela sociedade a fazerem isso. Ora, uma segunda possibilidade, né? Vocês gostam da minha aula, vocês gostam dos meus exemplos, e aí, por conta disso, ao me verem na rua, por exemplo, vocês vão olhar e falar, bom, eu não quero que esse cara morra, então eu vou desacelerar o carro, seja porque vocês não querem que eu morra, seja porque vocês estão com vontade de preservar o carro de vocês, seja porque vocês acham que ao me atropelar isso levaria a vários encargos com a lei e por conta disso vocês não me atropelam. Ambos são fatos sociais, ambas as suas ações são conduzidas externamente a vocês.
Vocês são só um sintoma social. Bom, o fato social ele não é nem bom nem ruim, ele só existe na sociedade, ele só conduz a sociedade de maneira coercitiva. De forma mais ampla, a gente poderia entender o fato social através de elementos como a vergonha ou o orgulho. São indicativos dessa coerção social que está sempre inserida nesses indivíduos. A ação social do Weber é um pouquinho diferente. A ação social do Weber leva em consideração a subjetividade dos indivíduos e não a condutibilidade da sociedade. Para o Weber, por mais que nós poderíamos definir de maneira semelhante a ação e fato social, né, a ação que nós tomamos levando em consideração a existência do outro, para o Durkheim, essa existência do outro é o que conduz a nossa ação. Essa tessitura ou essa trama social é o que conduz a nossa ação. Agora, para o Weber, é a nossa subjetividade enquanto indivíduos o que conduz a nossa ação. Significa que é aquilo que nós projetamos nos outros, são as nossas impressões em relação ao mundo que conduz à ação social. Então essa concepção de ação social vai ser diferente da ideia do Durkheim de fato social. Para o Weber, então, é bem complicado que nós analisássemos toda a sociedade sem levar em consideração essa subjetividade, como o Durkheim faz. O Durkheim encara que os indivíduos não têm essa subjetividade em si, eles são simplesmente conduzidos pela sociedade, e para o Weber esse é o grande pecado do Durkheim. Na visão do Weber é preciso levar em consideração essa subjetividade. E esses indivíduos projetam essa subjetividade através de um elemento que o Weber chama de tipo ideal. Os tipos ideais é como nós, indivíduos, imaginamos como a sociedade imaginamos como os modelos sociais se comportam. A partir dessa nossa imaginação sobre a sociedade, nós, enquanto indivíduo, agimos. Então nós elaboramos formas sociais. Nós elaboramos ideais sociais, como, por exemplo, as formas de governo, os modelos de governo. Nós elaboramos como esses governos devem se comportar. Por conta disso, a ação social vai ser diferente do fato social na visão do Weber. E o próprio pesquisador deve levar em consideração essa subjetividade ao fazer sua pesquisa. Bom, o que o Weber está tentando entender, então, são os elementos que nós, enquanto indivíduos, compartilhamos uns com os outros e como essa tessitura social vai se desenvolvendo a partir desses indivíduos. Essa imaginação das ações sociais vai levar, então, claro, Weber a imaginar 4 formas da ação social, que são modelos ideais dessas ações. Percebam, sempre que eu imagino um modelo tipo ideal, eu imagino um modelo falho de sociedade, porque eu desconsidero essas tramitações que existem entre os tipos ideais. Quando eu for falar, por exemplo, de governo, nenhum governo é unicamente possuidor de uma dominação, por exemplo. Quando eu vou falar de uma ação de um indivíduo, ela não é unicamente possuidora ou utilizadora de um determinado ideal de ação social. Na verdade, esses ideais das ações sociais, eles vão se entremear nos indivíduos. Cada indivíduo vai se utilizar de parte deles nas suas ações. Uma ação não vai ser necessariamente completamente de uma vertente de ação social. Ela vai ser sempre misturada nesses modelos de ação social, bem como esses ideais de Estado, de sociedade, de forma de se comportar. Bom, o Weber divide então em 4 tipos de ações sociais. A ação baseada na tradição, que é toda ação que vai levar em consideração o costume de uma determinada sociedade. A ação baseada no afeto, que leva em consideração as emoções que um determinado indivíduo sente ao longo do seu comportamento social. A ação baseada na razão, que vai ser uma razão ligada ao valor, e uma ação ligada à racionalidade do valor e à racionalidade dos fins. Bom, uma ação baseada na racionalidade do valor vai tentar prever princípios, né? Vai tentar se basear em princípios que cada indivíduo tem. Então, porque desde criança eu aprendi que determinada atitude é errada, eu vou me comportar de uma determinada maneira.
Agora, uma ação baseada nos fins, né, uma ação racional baseada nos fins, vai levar em consideração os objetivos de um determinado indivíduo, tentando elaborar uma relação entre meios e fins. Então, portanto, eu poderia imaginar que eu, por exemplo, desejo demais um determinado objeto, por conta desse meu desejo exacerbado pelo objeto, eu vou tentar consegui-lo apesar dos meus princípios não dizerem o contrário, dizendo que eu deveria abrir mão desse objeto. Ora, daí a gente vê que esses conflitos estão sempre presentes nas ações sociais, que esses tipos ideais nunca são exatamente aquilo que o indivíduo leva em consideração ao pensar uma ação social. O indivíduo ele nem sempre está sendo conduzido por um único modelo de ação social, mas na verdade ele vai sempre misturar esses modelos. Não é porque eu, em determinada ação, levo em consideração os fins, racionalmente os fins que eu quero alcançar com aquela ação, que eu deixo de ter presente em mim a subjetividade da emoção, a subjetividade dos princípios que me ensinaram e que esses princípios, essas emoções não são conflituosas dentro das ações sociais que eu participo. Então, apesar de nós podermos enquadrar 4 modelos de ação social, é muito importante levar em consideração que quando o indivíduo age, ele não está agindo único e exclusivamente a partir de um princípio dessas ações sociais ou de um modelo dessas ações sociais. De fato, esse é um dos principais problemas do pensamento weberiano. Né? A ideia de nós elaborarmos tipos ideais é sempre problemática porque nós reduzimos uma sociedade que é absolutamente subjetiva. Nós podemos elaborar, então, a partir desses princípios da ação social, também tipos de moral. São 2 tipos de moral que o Weber vai trabalhar. Né? Uma moral vai ser a moral da convicção, que leva em consideração nossos sentimentos individuais. E o segundo modelo de moral, a moral da responsabilidade. A moral da responsabilidade leva em consideração essa relação entre os fins e os meios, e ela vai ser supra-individual. Então é quando o indivíduo leva em consideração muito mais a sociedade do que a si mesmo, os desejos da sociedade muito mais do que a si mesmo. Sendo assim, a gente poderia imaginar que um indivíduo que se comporta dentro de uma sociedade e que não tem um cargo de destaque, por exemplo, ele sempre vai levar em consideração uma moral da convicção. É o que eu acredito que seja o certo, é o que me importa e é por isso que eu ajo. Mas indivíduos que são, por exemplo, da ordem pública, como o presidente, o governador, o vereador, deveria ter em si uma ética, uma moral da responsabilidade. Essa moral da responsabilidade abre mão dos seus interesses individuais, buscando agora um modelo de interesse coletivo, um modelo de interesse supra-individual que vai fazer imaginar o que é melhor para a sociedade como um todo e não apenas para um único indivíduo. Bom, essa então é a primeira aula sobre os modelos tipos ideais e sobre como a ação social é diferente do fato social. Na segunda aula eu vou falar um pouco sobre poder e dominação. E na terceira aula eu vou tentar explicar um pouco sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Até mais, um abraço.